E aí, meu povo, bora falar de Deus? No vídeo de hoje o tema é em qual mentira você tem acreditado? Bom, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente cria uma liberdade com Ele de diálogo, de relacionamento, né? Então a gente tem que aproveitar isso e perguntar para Deus em quais mentiras eu e você a gente tem acreditado do andamento aí da nossa vida, do nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos sociais, familiares, profissionais, etc. Né? Bom, quem decide aceitar Deus como nosso Pai e Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente inicia uma grande batalha, tá? Espiritual, que é contra os nossos pecados, que é contra o nosso passado, né? Bom, a gente não pode ignorar que existe um inimigo, tá? E que ele é o inimigo de Deus também, desde muitos anos, desde a época de Adão e Eva, né? E a partir do momento que a gente escolhe a Cristo, a gente tuca esse inimigo de certa forma, porque enquanto a gente não tá perto de Deus, tá tudo bem. Quando a gente decide ser de Deus, aí as coisas começam a mudar, né? Bom, e da mesma forma que Deus conhece, desde o nosso nascimento até no dia da nossa morte, o inimigo também é assim. Então, assim, aqui eu quero citar algumas diferenças entre Deus e entre o inimigo. Bora? Bom, primeira diferença. Deus, ele nunca vai atribuir a culpa dos nossos pecados contra nós. Como assim, André? Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu fosse uma pessoa que usasse drogas, certo? Aos olhos de Deus, Ele não vai jogar a culpa em você. Olha, Andréia, porque você usou droga, não era para você ter usado, que não sei o quê. Não, Ele não vai fazer isso. O inimigo, ele sempre vai te lembrar que você é fraco. Você não vai dar conta, você é fraco, você é isso, aquilo outro, entre milhares e milhares aí de outros motivos, tá? Segunda diferença. Deus, ele age como se tudo que você fez lá atrás, o pecado de ontem, sabe? Eles foram enterrados. Tá bom, André, você pecou? Tá bom. Ok, vamos retomar agora. Vamos voltar ao caminho. Aí o inimigo, o que ele faz? Ele vai te lembrar as vezes em que você errou e de como você errou. Exemplos, através de lembranças, através de sonhos, ele vai usar até pessoas para te lembrar o quanto você não é capaz, o quanto você não é digno, você não vai dar conta. Terceira diferença entre Deus e o inimigo. Ele apaga todos os nossos pecados. Ele já confrontou esses pecados e ele já eliminou esses pecados já. O inimigo, ele tem os nossos erros, as nossas falhas para usar contra a gente. Ele não tem mais nada para usar. Então ele vai usar isso. Ele vai usar uma fraqueza que você tem para tentar te atingir. Essa sua fraqueza vai te levar para o pecado. Última diferença entre Deus e o inimigo. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, todo e qualquer pecado. E o inimigo? Ele é derrotado, porque quando Deus nos perdoa e nós nos perdoamos de corpo e alma
e nos arrependemos, o que contra a gente? Nada. Agora, a gente vai usar a Bíblia, né? Assim, eu vou citar alguns versículos, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar os versículos também aqui na descrição, tá? Salmo 25, o versículo 7, tá? Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom, tá no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, tá? A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Tá? Um pouco sobre o sacrifício que Jesus fez e o motivo, tá? Bom, também no livro de Romanos, só que agora é o capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. Fala sobre Adão e Cristo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então é como se pegasse a comparação entre Adão e Cristo. Em Números capítulo 15, versículo 25. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Bom, o livro de Números é o Antigo Testamento. Naquela época, tinham sacerdotes que faziam sacrifícios, eles eram honrados, eles eram preparação para interceder para Deus diante dos nossos pecados. Atos, capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Está falando sobre Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, esses versículos tá reforçando sobre o fato de Deus sempre perdoar os nossos pecados. No Antigo Testamento, ele usava os sacerdotes, os sacrifícios, para redimir o povo dos pecados. Agora aqui eu vou falar alguns versículos sobre o fato da gente se arrepender de coração, tá? O quanto isso é bom pra gente. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então é como se fosse assim. Você cometeu um pecado, se arrependeu. Não repete. Seja honesto e íntegro, que todas as coisas irão se ajeitando. Também em Efésios, também capítulo 4, só que agora o versículo 31. Fala assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Esses últimos versículos eu vou falar sobre a misericórdia de Deus. O primeiro está em Lucas, capítulo 23, versículo 30. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então,
para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Aqui está falando sobre a crucificação de Jesus, né? Na parte em que os soldados caçoam dele, corteiam as vestes que Jesus estava vestindo. Só que mesmo diante disso, Jesus teve misericórdia e intercedeu por eles, pedindo para Deus para perdoar ele. Também Lucas, só que agora capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aqui, eu acho que Jesus está ensinando pra gente que eu não quero ser julgada, então não posso te julgar. Eu tô muito ofendida, eu quero ser perdoada. Só que primeiro eu preciso aprender a perdoar. E para finalizar, Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Bom, esse último aqui de Mateus fala da ceia que Jesus fez com os discípulos, que ele fez o ritual, o pão entre os discípulos e depois o vinho, né, o cálice, entre os discípulos. Aí ele simbolizou que iria haver um sacrifício, né, que ele iria ser o sacrifício vivo e que através do sangue dele nós iríamos ser redimidos dos nossos pecados. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado. E procurem a palavra de Deus, tá? Se apeguem a ela, que é a melhor coisa que você faz, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe muito vocês, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo grande, Deus abençoe.